Fala galera, mais uma aulinha. A Revolução Industrial, a gente viu a pré-revolução, agora a gente vai estar vendo a Revolução Industrial, beleza? Só lembrando que a Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial, por alguns motivos. Então a gente pode citar aí três motivos principais. O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, quando a Inglaterra começa a pegar os corsários, que são piratas, a mando de uma coroa, e eles vão interceptar os outros navios e pegar as riquezas e levar para a Inglaterra, né? O segundo motivo foram os cercamentos. Esses cercamentos eram as terras comunais que pertenciam a todas as pessoas, independente da sua classe social, e eles cercaram essas terras e as pessoas de menor renda, de baixa renda, os pobres, pessoas que tinham pequenas terras, não puderam mais usar as terras comunais. Nesse acúmulo também dos metais lá, tá também um detalhe que tem que falar, que é a escravidão. Você utilizar o escravo naquele momento como moeda também de troca. E os ingleses vão ser muito mestres em utilizar isso aí. Eles vão fazer o famoso comércio triangular, onde pegava-se o negro capturado na África, levado para a América, seja ela América do Sul, América Central ou do Norte, trocava por especiarias, no caso do Brasil, o açúcar, né? Levava para a Europa essas especiarias, trocava principalmente por armas brancas, bebidas, calçados, levava então esse material, esses produtos para a África, trocava pelo negro que era capturado pelo próprio negro, deixando bem claro isso, que não era o branco que ia lá capturar o negro, quem capturava o negro era o próprio negro, esses conflitos étnicos, né, que eles davam lá facão para um e falavam, se vocês quiserem mais, é só vocês trazerem inimigos de vocês aí, negro, que a gente vai fazer negócio então. E assim sucessivamente, né, fazia então o comércio, África, levando para América, Europa, África e assim sucessivamente. E o terceiro motivo que vai fazer com que os ingleses sejam os precursores da primeira revolução industrial vai ser exatamente a questão do seu solo rico em carvão mineral. É um solo propício que vai fazer com que a Inglaterra seja o precursor. Lembrando então que as primeiras máquinas que vão surgir vão ser as máquinas a vapor. Então, se a máquina é a vapor, a combustão é o carvão mineral. Então aí a gente vai ter uma nova relação social. De um lado nós temos os burgueses, que são donos das indústrias, das minas, dos bancos, do comércio, as pessoas que detêm o dinheiro. E do outro lado nós temos agora o operariado, que agora vai ser operador de máquinas. E na outra aula, na aula anterior, eu disse para vocês que quando eles saíram do campo forçado para a cidade, o êxodo rural, chegou na cidade e a cidade sofreu um inchaço que ela não estava preparada para isso. Então ela sofreu um crescimento desordenado, surgiu as favelas, muitas pessoas não conseguiam emprego, iam para essas favelas. No primeiro momento eles vão lá muitos deles vão se tornar pedintes, né, mendigos, e logicamente, se você pede para quem não tem, vai receber nada. E aí o que vai acontecer? Muitos desses pedintes também vão começar a cometer pequenos furtos. E logo depois os latrocínios, que é roubo seguido de morte. Então a cidade não está preparada, ela começa a crescer de forma desordenada. Lógico que também a revolução vai trazer muitos pontos positivos, né? A produção em massa, você vai achar produtos mais fáceis, vai abrir novos comércios, a indústria têxtil no primeiro momento, não pode esquecer de falar, vai ter várias lojas que vendem tecidos, ou lojas especializadas em roupas femininas, né? Só que agora não é mais como na época do artesão, que é exclusivo, você agora produz em massa. Então a mesma pessoa que tem um tênis igual o seu, vai ter várias pessoas com o mesmo tipo de tênis que você está usando. Hoje em dia isso é muito comum, né? Você vê camisetas iguais, tênis iguais. Então, a Revolução Industrial vai partir por aí.
Como tinha muita mão de obra, e o desejo de ficar rico muito rápido vai fazer com que os donos das indústrias eles pagam um salário muito baixo para os trabalhadores. E além disso, eles preferem contratar mulheres e crianças. Então era comum você ver nas fábricas muitas mulheres. Aí você fala, professor, mas era indústria têxtil, por isso. Não, não é porque era indústria têxtil. É porque o salário das mulheres e das crianças era 3 vezes menor do que o salário de um homem para fazer a mesma função. E eles preferiam contratar as crianças eram obedientes. Porque se não fizesse o serviço proposto, elas apanhavam. Elas tinham medo. Então elas faziam tudo aquilo que era proposto para elas naquele momento. Então o que vai acontecer? Muitas dessas crianças elas conseguem chegar em locais que um adulto não chega. Então era comum, quando estava um nó lá nas linhas, nas indústrias têxtil, a criança ir naquelas estreitas ali, partes estreitas, e soltar o nó. E às vezes, quando voltava a funcionar de novo a máquina, perdia dedo, braço, às vezes até chegava a óbito, né? E nas minas de carvão também, para empurrar aqueles carrinhos lá, uma pessoa adulta tinha que ficar encurvado ou ajoelhado, então a criança era ideal para poder empurrar aqueles carrinhos nos trilhos, né? Nas minas de carvão também era complicado, porque ali o cara entrava de madrugada e já saía de noite. Lembrando que a média de trabalho nas indústrias era de 14 a 16 horas por dia, horas diárias. Então, na mina de carvão, o cara tinha que comprar as estacas para escoar o teto, para esse teto não ceder. Então, quem pagava por isso era o próprio trabalhador. E às vezes ele precisava de várias estacas, eles compravam menos do que o suficiente. E aí o fiscal chegava lá e ainda cobrava uma multa do trabalhador, porque ele estava pondo em risco cair aquele teto. Ele poderia morrer? Sim, mas o problema não era ele morrer. Eles não estavam preocupados com a morte dele, estavam preocupados com o quê? Com o dinheiro que eles iam deixar de arrecadar, porque eles não iriam extrair aquele carvão daquele lugar que caiu. E além disso, ainda tinha corrente de gás natural, né? E ali poderia explodir também tudo. Às vezes acontecia acidentes, a pessoa pegar a lamparina e acender ou derrubar a lamparina e pegar uma corrente de gás e explodia tudo. E nas fábricas vai acontecer que eles queriam aproveitar o máximo da força do trabalhador. Então eles comiam no próprio ambiente de trabalho. Então não tinha um lugar separado para eles comerem. Eles eram obrigados a comer no próprio ambiente de trabalho. Então não tinha ventilação nas fábricas, não tinha um local apropriado para eles comerem. Era úmido porque, como o burguês investiu muito dinheiro, ele queria enriquecer rápido. E aí, para ele enriquecer rápido, para ele ter esse retorno desse dinheiro, ele fazia com que as jornadas de trabalho fossem muito grandes, de 14 a 16 horas. Então as máquinas trabalhavam esse tempo todo também. Então tinha que jogar água para resfriar essas máquinas para que elas não estragassem. Para que isso? Para poder enriquecer rápido. Por isso que o salário também dos trabalhadores era baixo, né? E era baixo também pelo fato de ter muita mão de obra. Se tem muita mão de obra, se você não quer, tem quem quer. Até nessa questão de mão de obra, entra a questão do nosso amigo Adam Smith, né? Que fez a lei de oferta e procura. Se tem muito de um produto, a tendência é que o preço caia. Se tem pouco do mesmo produto, a tendência é que o preço suba. Então, a mão de obra é como se fosse um produto. Nesse caso aí é um produto. Então, como tem muita mão de obra, a tendência é que o preço caia. Então a gente vê a situação da pessoa lá fazendo alimento, fazendo as suas refeições naquele lugar sem nenhuma higienização. Muitas vezes as pessoas ficavam doentes pelo fato de ser úmido ali e ter pouca ventilação. A alimentação que já era baixa deixava com que a imunidade da pessoa também fosse baixa, porque eles tomavam sopas, né, de tubérculos, né, batata, mandioca, esse tipo de coisa, porque eles não tinham dinheiro para comprar comida, porque aí vem de novo a questão do Adam Smith, como começou a deixar de produzir alimento em grande escala, diminuiu essa produção, o preço do alimento aumentou também demais. Então as pessoas que não tinham condições, elas passaram a ter muita dificuldade para comprar alimento, então chegava ao ponto de passar fome ou era obrigado a fazer sopas, né? Às vezes você já até, não sei se eu cheguei a falar isso na outra aula, mas
Às vezes você está em casa e já viu a pessoa falar assim, nossa, essa sopa tá rala, parecendo água com batata. Mas é porque naquela época era justamente isso que eles comiam. Né? A alimentação deles era basicamente isso. Então, era muito complicado na questão dentro das fábricas. Havia também as vilas operárias próximas das fábricas. Para que isso? Quem alugava a casa era o dono da fábrica. Ele descontava o aluguel, descontava o gás para aquecer no período de época fria, na época de inverno, e era tudo descontado então do salário. E para vigiar também o trabalhador, para que ele gastasse toda a sua energia na produção têxtil, no primeiro momento, lembrando, produção têxtil. Então nós temos lá as indústrias, que vai ser desse modelo aí, a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela é basicamente da seguinte forma. Nós temos uma indústria têxtil, máquinas a vapor, combustão é o carvão, né, e a matéria-prima que você vai ter de base para fazer essas indústrias vai ser o ferro. Então fechou essa aula. Tamo junto. É isso aí, mano.